Pessoal, então, mais uma vez, boa tarde. Vamos iniciar a nossa sessão informativa sobre o edital do Programa Santander Ibero-Americanas. Queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, o interesse, agradecer à equipe da CAIM que faz essa sessão ser possível hoje, Ricardo, a Letícia, o Anderson, que vai fazer maior parte da apresentação. Eu espero que vocês todos estejam bem e em segurança em suas casas, com as famílias de vocês, e com saúde. A gente gostaria muito de estar no campus, né? Da gente estar com um outro tipo de convivência, mas infelizmente não é possível. Mas estamos à disposição, tá certo? À disposição de vocês por e-mail, Facebook, Instagram. Então, não deixem de entrar em contato com a gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre o edital, tirar algumas dúvidas de vocês, né? As dúvidas podem ser colocadas no chat. Anderson vai fazer a apresentação, parte a parte, vai parando, né, Anderson, para ver se a gente tem alguma dúvida em relação a essas partes. Vou fazer as perguntas, Letícia também vai me ajudar com as perguntas, Letícia que também está aqui com a gente, é da equipe da CAINT, e a gente espera sanar o máximo de dúvidas de vocês, tá, pessoal? Algumas coisas, desde já, quero avisar que devido à situação que a gente se encontra, né, a pandemia, os cronogramas podem se alterar de alguma forma, principalmente o início das aulas das instituições, tá? A princípio, as instituições que estão participando do edital vão ter aulas presenciais em 2021, a mobilidade é para acontecer em 2021, mas os prazos podem mudar, né? Infelizmente, o ano está complicado, mas a gente vai cumprir essa questão do edital, que a gente precisa fazer a seleção do edital, e a mobilidade, então, vai poder ser no primeiro ou no segundo semestre de 2021, a depender das deadlines e de como que as universidades vão receber, né? Primeiro, a gente vai precisar selecionar para saber quais que vão ser as universidades que as pessoas selecionadas escolheram, e aí, sim, com esse contato, a gente vai ter a confirmação da data. Mas o Anderson também vai falar um pouco mais sobre isso. Então, Anderson, queria passar a palavra para você, se puder aí compartilhar sua tela, né, com a apresentação, tá bom? Perfeito, Jaque. Obrigada. Obrigado a você, Jaque. Bom, pessoal, boa tarde a todos aí, né? Meu nome é Anderson, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, só um minutinho. Bom, meu nome é Anderson, como a Jaqueline falou, eu trabalho na CAINT junto com a Jaqueline, junto com os nossos bolsistas que atuam lá, com a Cristina, nossa recepcionista, e vou fazer para vocês hoje essa apresentação, que vai ser, na verdade, um resumo, né? Um resumo do edital. A gente tirou alguns extratos do edital, alguns pontos importantes e alguns pontos que costumam dar algum tipo de dúvida, né? Então, eu trouxe isso aqui. Como que a gente vai fazer com as perguntas? Assim que eu encerrar determinados pontos, né, vamos imaginar um ponto que fala de inscrição, passaporte, documentos, né? Então, assim que eu for encerrando esses pontos, eu vou verificar junto com a Jaqueline, com a Letícia, se tem alguma pergunta em relação a isso. A Jaqueline vai poder participar também, me ajudando a tirar algumas dúvidas, respondendo algumas perguntas também pelo chat. Então, fiquem à vontade para perguntar, ok? Eu só vou encerrar os tópicos e a gente avança. Bom, essa sessão informativa trata do edital Santander Ibero-Americanas, é o nosso edital 7/2020, né? E, como vocês devem já ter lido lá, acredito, ele foi divulgado no dia 22 de junho na nossa página. Quem não leu o edital ainda, sugiro que leiam, né? Hoje nós vamos resumir esse edital, mas é muito importante que vocês leiam todos os termos, todos os itens que está previsto lá, né? Ele está disponível no nosso site, caint.fop.br, e as inscrições para esse edital específico vão até 12 de julho, que é um domingo. Então, se programem aí na obtenção dos documentos e no prazo máximo para inscrição. Já vou adiantar desde agora, né? Não deixe para se inscrever de última hora. Então, procure juntar essa documentação e se inscrever o quanto antes. Bom, esse edital tem como objeto selecionar vagas, né, dentro do programa de Bolsa Santander Ibero-Americanas. O Santander tem vários programas, né, programas de mobilidade, programas de bolsa, e alguns se repetem ao longo dos anos, como é o caso do Ibero-Americanas, e outros não. Tem alguns programas específicos, como Santander Mundi, Santander Mundi, o Fórmula. Então, desculpa, Jaque.
Top Espanha é outro que se repete? Top Espanha, sim. O Top Espanha é um que se repete, o Ibero-Americanas. Então, assim, o banco se coordena, né? E quais são os programas que eles vão oferecer em cada um desses anos, né? Para esse ano de 2020, a UFOP foi contemplada com 2 vagas para o programa Ibero-Americanas. A distribuição de vagas também segue o critério do próprio banco, né? Entre as universidades parceiras deles. E esse ano nós fomos contemplados com essas 2 vagas. Que tem como destino, né, como o próprio nome diz, Ibero-Americanas, né, são instituições parceiras da UFOP que estejam em algum desses países que estão listados aí, né? Então, em Portugal, Espanha, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai. Porto Rico, nós não temos nenhum convênio ainda, mas esses são os países de destino, né? Então, vocês devem escolher uma universidade com a qual a UFOP tenha um convênio e esteja localizada nesses países, né? A listagem está lá no anexo 1, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Bom, algumas disposições gerais que o nosso edital traz, alguns pontos iniciais, né, que são importantes aí da gente já apresentar para vocês. O primeiro aí é um ponto que às vezes causa bastante dúvida nas pessoas, diz respeito à questão da comprovação de proficiência. É muito importante que, ao escolher a universidade de destino, vocês verifiquem se há exigência de conhecimento do idioma, do espanhol, português, inglês, o idioma que seja, e se a comprovação é obrigatória ou opcional. Porque a questão da comprovação de proficiência, ela aparece em 2 momentos. Num momento em que que vão ser atribuídos pontos, né, na parte de pontuação, e outra que entra no obrigatório. Então, e você Anderson, que você não eu acho que talvez foi só para mim aqui que travou um pouquinho. Você pode repetir? Sim, claro, claro. Então, pessoal, eu estava comentando com vocês, né, sobre a questão da proficiência. A proficiência, ela entra em 2 momentos na nossa seleção. Um momento é a fase de pontuação, que eu vou falar mais para frente, nos itens de pontuação. Tem um determinado peso. Outro momento da comprovação de proficiência é em relação aos requisitos básicos da universidade de destino. Tem universidade que exige comprovação de nível B1, tem universidade que exige conhecimento, mas não exige a comprovação. Então, é muito importante que vocês se atentem a se existe requisito obrigatório de proficiência na universidade de destino. Então, verifiquem, porque caso a universidade peça, por exemplo, nível B1 de espanhol, e você não tem nível B1 de espanhol comprovado, você já está desclassificado, porque você não obedeceu a um item obrigatório. Então, são questões diferentes, a obrigatoriedade e a pontuação. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. O item 1.5 é um item também que traz certa dificuldade, quando a gente fala que o candidato deve optar por um curso equivalente ou com afinidade à sua formação de origem. Vou abrir aqui para vocês o anexo do edital. Então, lá na página 11 do edital, nós vamos ter o anexo 1, né? Onde começa a listagem de universidades. Então, por exemplo, vocês vão ver que em áreas abrangidas, nós temos o nome dos cursos da forma como ele é a nomenclatura utilizada na universidade de destino, né? Vocês vão ver que muitas vezes esse nome não é exatamente o mesmo aqui da UFOP, ou é um nome parecido, ou mesmo que seja diferente, né? Você tem que observar qual que é o conteúdo daquele, que curso que pode ser contemplado por meio daquela nomenclatura. Então, por exemplo, temos aqui um curso nessa Universidade Argentina que se chama Gestão Universitária, né? Esse curso talvez se aplique para o pessoal que faz administração, não sei. Então, é importante verificar, pesquisar no site da instituição, buscar a grade de ensino, buscar as disciplinas ofertadas, né? Para verificar se, além do nome, se ele tem disciplinas que realmente são interessantes que você faça, né? Então, Ecologia e Conservação do Meio Ambiente. Esse é o nome do curso nessa Universidade Argentina. Isso aqui certamente vai contemplar os alunos de ciências biológicas,
por exemplo, né? Então, façam uma pesquisa. Não é só escolher por país e por universidade. Você tem que realmente verificar se o seu curso está contemplado e se a grade realmente é interessante para você. Bom, como eu mencionei anteriormente, a proficiência, nesse exemplo aqui, sim, já que... Eu queria só falar em relação à proficiência, a Patrícia fez uma pergunta aqui, qual o nível de conhecimento da língua exigido para as universidades de Portugal? Porque não foi informado no edital das universidades de lá se precisa do certificado de comprovação obrigatória. Vou responder aqui a dúvida dela, algumas outras já tinha respondido aqui, mas é porque esse tema a gente está falando agora. Em relação a Portugal, pessoal, não existe, né, no geral, uma obrigatoriedade em relação à proficiência. Mas considerem o seguinte, algumas universidades oferecem disciplinas apenas em inglês, mesmo em Portugal. Então, de repente, alguma disciplina que você queira fazer que seja mais do final do curso, vai precisar do certificado de proficiência em língua inglesa. Além disso, para você conviver bem em Portugal, por exemplo, Porto e Lisboa são duas cidades muito internacionalizadas. As universidades também recebem muitos alunos estrangeiros, então é interessante que você saiba falar um outro idioma. Para efeitos da seleção, tem a diferença, né, Anderson? Você quer falar um pouquinho específico dessa parte? Porque a gente avalia também a proficiência na inscrição. Então, caso você queira ir para Portugal e tenha uma proficiência em inglês, isso também vai te beneficiar com sua pontuação na inscrição, né, no processo seletivo. Bom, pessoal, essa parte da proficiência, né, como a Jaqueline mencionou, ela é avaliada em dois momentos, como eu disse anteriormente, né? Um momento como requisito obrigatório para aquela instituição. Então, esse aí, se é exigência, você tem que ter aquilo, ou você está desclassificado, digamos assim, né? E também ele entra num outro ponto, que é o ponto de avaliação, que é a parte de pontuação, que eu vou chegar nela daqui a pouquinho. Então, se eu voltar para alguns exemplos aqui no edital, então vamos imaginar aqui, ó, Universidade de Finisterre. Eles exigem um comprovante de nível B1 em espanhol. Então, você precisa ter B1 em espanhol. Isso aqui já é um critério de eliminação. Você tem que cumprir com esse quesito obrigatório. Lá na parte da avaliação desse comprovante que você vai apresentar, ele vai ter uma pontuação diferente. Então, vamos imaginar que você tem um nível aí avançado, um nível C1 de espanhol, né? Você atende o requisito obrigatório, que é ter pelo menos B1, e você vai pontuar de acordo com o nível, de acordo com o tipo de certificado que você apresentou. Então, quando eu chegar na parte dos documentos que são avaliados, dos sistemas de pontuação, isso vai ficar um pouco mais claro. Então, por enquanto, atentem-se. Existe exigência de proficiência? Sim. Eu tenho essa proficiência? Tenho. Então, essa pode ser uma universidade de destino. Se você não tem a proficiência exigida, você tem que buscar uma outra universidade. Você não pode se candidatar a ela para não ser eliminado. Perfeito. Bom, e um outro ponto aqui que a gente já menciona desde já é sobre a participação no encontro de saberes da UFOP. Vou até corrigir esse nome aí. Todo aluno da UFOP que realiza mobilidade, ele, por meio de algum dos convênios que a universidade possui, que a UFOP possui, ele tem que participar desse encontro de saberes. Inclusive, né, já fica um convite adiantando para vocês aqui, né, no encontro de saberes desse ano, né, vocês vão ter oportunidade, ele vai ser online, né, desse ano, vocês vão ter oportunidade de conversar, de ouvir as pessoas que estão voltando de mobilidade, que voltaram no final do ano, que vão voltar agora no meio do ano, né? De falar um pouquinho sobre a experiência. Então, já fica o nosso convite aí para o encontro de saberes da UFOP. Então, é só esse ponto importante aqui para mencionar. Bom, saindo dessa parte das disposições gerais, eu entro no segundo tópico do nosso edital, que prevê o auxílio, a bolsa, né? Qual que é o benefício que vai ser, que os alunos contemplados vão obter, né? Como eu disse no início da apresentação, a UFOP foi contemplada com 2 bolsas auxílio. Esse é o nome a nomenclatura que a gente utiliza, né? Cada uma dessas bolsas auxílios está um valor de R$ 13.407,90. Esse é o valor no dia que a cotação foi feita, no dia do fechamento da cotação pelo Banco Santander. Então, serão 2 bolsas
duas bolsas auxílio nesse valor. Importante lembrar que quem paga, quem repassa esse valor não é o FOP, é diretamente, o Santander faz isso diretamente numa conta corrente no nome de vocês. Esse pagamento vai acontecer em novembro de 2020. Essa é a data prevista no cronograma do Santander. Então, você vai observar, né, que antes de novembro de 2020, você já vai ter alguns gastos, né, com a questão do passaporte, caso você não tenha ainda. Então, assim, você tem que se programar para saber que, caso contemplado, em novembro é que você vai receber esse auxílio diretamente na sua conta corrente. E a responsabilidade do Banco Santander. Bom, são esses aqui os valores, né? E eu passo aí para o terceiro tópico do nosso edital, que prevê as responsabilidades do beneficiário, né? O que você precisa, né? Com quais requisitos você precisa cumprir aí para poder receber essa bolsa? Eu listei aqui 3 tópicos importantes dentro do item que fala sobre responsabilidades. O primeiro é o item 3.2. É necessário ter uma conta corrente ativa do Banco Santander. O Santander só faz a transferência desse valor por meio de uma conta corrente do próprio banco, né? Já preciso abrir minha conta corrente agora, nesse momento? Não é necessário ainda, caso você não tenha, né? O importante é que, depois que tiver a seleção, depois que a UFOP fizer a indicação do seu nome dentro da plataforma, que você já tenha esses dados para que a gente possa inserir. Então, caso você seja selecionado, você sim vai precisar dessa conta corrente. Então, já atentem-se a isso, caso você não tenha, já atente-se a isso aí, para saber se a agência do Santander está funcionando na sua cidade ou não, né? Tem municípios aí em que bancos privados não estão funcionando, então já verifiquem isso aí no seu município, onde você esteja. Bom, uma outra responsabilidade aqui é que é sua a responsabilidade em assumir toda e qualquer despesa, né? O Santander vai fazer o repasse desse valor para você e com esse valor você tem que dar conta de pagar todos esses gastos aí, né? Questões relativas a transporte, alojamento, seguro de vida, alimentação, taxas, traduções, se forem necessárias. Então, o auxílio do Santander é único, é uma parcela única de R$ 13.407,90. Então, não existe complementação desse valor. Então, tenham em mente que esse é o valor com o qual vocês vão contar, além de eventuais auxílios aí que vocês vão ter dentro de casa. Mas a responsabilidade é de vocês nesse ponto. E por último aqui, a gente fala sobre a participação da reunião de orientação. Os 2 candidatos que forem selecionados nesse edital vão ser convocados para uma reunião de orientação que vai ser feita de maneira remota também, né? Vamos fazer ela online. Nessa reunião de orientação, a gente presta uma série de informações sobre documentação específica da universidade, procedimentos de afastamento da UFOP, tudo que você precisa fazer, né? Algumas dicas em relação a alojamento, o que você tem que pensar daqui para frente. Então, não se preocupem que vocês vão continuar com o apoio da CAINTE aí após essa seleção. Então, são os pontos importantes aí que eu tenho nessa parte. Jaqueline, a gente tem alguma pergunta, alguma questão nesse momento aí? Sim, temos várias e ainda de alguns temas que a gente vai discutir, né, Anderson? Você acabou de responder a pergunta da Jéssica, né? Se a reunião de orientação vai ser online ou vai ser presencial. O termo de adesão também, a assinatura também vai ser, né? Tudo remoto, viu, pessoal, a princípio. A questão do passaporte a gente ainda vai chegar, né? Mas não é obrigatório para inscrição, já respondemos aqui também. E algumas outras questões relacionadas a comprovantes de idiomas, né? Comprovante de idioma de escola, é possível, Anderson, de colocar na inscrição? Sim, é possível e ele vai ter uma pontuação específica, que eu vou, na hora de falar dos itens, pessoal, sobre essas questões da proficiência, o que vale, o que não vale, eu vou pedir vocês só para guardarem mais um pouquinho, que aí eu vou chegar e vou poder explicar isso, mostrando o slide aqui, nesse momento oportuno. Então, segura só um pouquinho aí que a gente vai chegar lá. No mais, estamos ok.
Perfeito. Bom, pessoal, dando continuidade, então, sobre esse ponto das responsabilidades, entramos aí no item 4 do nosso edital, que prevê os requisitos básicos, né, para participação nesse nosso edital. Bom, o edital, desde o ano passado, né, o edital do Santander Ibero-Americanas tem sido destinado a alunos que possuem avaliação socioeconômica vigente na praxe. Então, ou seja, alunos em vulnerabilidade socioeconômica, dentro das categorias A, B, C ou D, né? Então, é para alunos que estejam com essa avaliação vigente na praxe. Então, esse é um primeiro quesito aí que já separa um público que pode participar ou não, né? Um segundo critério importante é a questão de... Ô, Anderson, desculpa te interromper, você realmente fez uma pergunta muito boa aqui, que eu acho que a gente não esclareceu bem no início, né? Na verdade, não estava na pauta, mas é importante a gente falar. As universidades não são gratuitas como no Brasil. Teremos que pagar a propina, esse valor para estudar na universidade? E aí? A propina, né, pessoal, é a mensalidade, né, a mensalidade em Portugal, né, não se assustem com a palavra. O fato de a UFOP ter um convênio, ter um acordo de cooperação assinado com essas instituições, garante a vocês isenção de taxas de matrícula, taxas de mensalidade. Então, vocês não pagam mensalidade, não pagam taxa de matrícula, por conta do acordo que nós temos, por conta do convênio. Eventuais taxas podem acontecer, vamos imaginar igual as taxas que nós temos aqui na UFOP, para emissão de uma carteirinha, você perdeu a sua carteirinha de estudante, e tem que fazer uma nova carteirinha, por exemplo, pode ter uma cobrança nesse sentido. Na Alemanha, que não entra no nosso edital, tem alguns tipos de taxas mais específicas que dão acesso a ônibus dentro daquela região e tudo mais. Nas universidades das quais estamos tratando aqui, não tem essa questão de outras taxas maiores assim que nós temos sido informados. Mas mensalidade, taxa de matrícula, não. Vocês não pagam por conta do acordo de cooperação. Importante lembrar, né, que essa questão de universidade pública, gratuita, é muito particular do Brasil, né? Muitas vezes outros países possuem universidades públicas, o que não quer dizer que sejam gratuitas. Obrigada, Anderson. Obrigado a você, Jaque. Bom, continuando aqui, pessoal, um segundo ponto que eu destaquei aqui dentro dos requisitos básicos é ter integralizado 2 períodos do curso. Ou seja, o aluno que está no primeiro ou segundo período não pode participar desse edital de mobilidade ainda. Por quê? É necessário que o aluno, né, isso está regulamentado, né, tem uma regulamentação em relação a isso, mas é importante que o aluno já tenha maturidade no ensino superior, já tenha passado por 2 semestres na universidade, já tem uma familiaridade maior com essa questão aí do ensino superior, matrícula, disciplina, grade de curso, para que a mobilidade seja bem aproveitada. Então, tem que ter concluído pelo menos 2 períodos. Aí vem as perguntas que alguns alunos fazem, né? Eu vim de transferência de outra universidade, eu acabei de trocar de curso, eu entrei por PDG, que eu já tenho portador de diploma de graduação, já tenho uma outra graduação. Para esses alunos que entraram por essas modalidades especiais, você deve ter cumprido pelo menos 20% da carga horária e já ter cursado pelo menos 1 semestre. Ou seja, você já tem que ter um coeficiente nesse novo curso, além dos 20%. Acabei de transferir e não tenho coeficiente ainda. Infelizmente, você não vai poder participar dessa edição agora. Você vai ter que aguardar por um próximo ano, né? Ou entrei por PDG e só tenho 15% da carga horária cumprida. Infelizmente, você não vai poder participar ainda, porque nós temos essas regulamentações aí que precisam ser cumpridas. Bom, dando seguimento aqui a alguns outros requisitos básicos, né, pessoal? O item 4.6 prevê que o aluno não pode ter sido selecionado em programas promovidos pelo Grupo Santander em 2018 ou anteriormente, né? 2018, 17, 16, aí para trás. Então, você não pode ter sido recebido uma bolsa do Santander para participar, seja do Ibero-Americanas, seja de outro programa do Grupo Santander. Um outro item importante também é o item 4.7. No semestre acadêmico da viagem, não estará apto a colar grau. Ou seja, da mesma forma que o aluno que está no começo do curso não tem o perfil ainda para realizar a mobilidade, o aluno que está no final do curso também não.
né? Então, se o aluno já está apto a colar grau, ou seja, no semestre que ele vai viajar, seria, né, no início do próximo ano, o calendário agora está um pouco bagunçado, né? Mas vamos imaginar, você estaria apto a colar grau. Você não pode fazer a mobilidade. A mobilidade não é para o aluno que está no comecinho do curso e nem para o aluno que está encerrando o curso. Então, é um aluno aí que está a partir do terceiro semestre e antes de ingressar no último. Então, é uma pergunta aí que a gente acaba recebendo bastante dúvida também. Bom, avançando ainda, o item 4.8 prevê o coeficiente de rendimento acadêmico. Então, qual que é o coeficiente mínimo para poder participar não só do Ibero-Americanas, mas como também da maior parte dos outros editais que a gente realiza, né? O de mobilidade geral também. E a coeficiente entre 6,5 e 6,9, se você não tiver nenhuma reprovação no seu histórico, ou a partir de 7,0 ou mais, caso você tenha reprovações. Esses coeficientes mínimos também estão previstos numa regulamentação da universidade e você precisa cumpri-lo. Eu tenho 6,4 e tenho reprovação. Infelizmente, você não pode participar. Tenho 6,9 e reprovação. Infelizmente, também você não pode. Então, você tem que cumprir com todos esses quesitos. É importante lembrar que quando a UFOP indica um estudante para a nossa universidade parceira, nós temos o compromisso de realmente indicar um estudante que tenha excelência acadêmica. Então, um aluno que realmente comprovou. O coeficiente não necessariamente é o único critério para refletir isso. Temos várias formas de refletir a excelência acadêmica, mas ele é um dos que são utilizados ultimamente. Então, é extremamente importante que vocês satisfaçam esse item. E o último tópico que eu coloquei aqui nos requisitos básicos, né? É não ter sido contemplado também com outro tipo de auxílio financeiro no ano de 2019, 18, 17. Então, por exemplo, no edital que a gente lançou no ano passado, que teve um auxílio da UFOP, né? Quem participou daquele edital e recebeu um auxílio da UFOP não pode participar do edital desse ano. Então, esses são os destaques que eu trouxe aqui dentro desse item de requisitos básicos. Temos alguma dúvida? Sobre os básicos em específico, não, Anderson. Perfeito. Ótimo. Só a Jéssica aqui que perguntou, né? Então, quem recebeu a Bolsa Ibero-Americanas em 2019 e 20 pode se inscrever novamente? Bom, em relação 20 é o de agora, né? 2020, então, quem recebeu no caso do programa no ano de 2019, né? O Grupo Santander emitiu uma nota informando que aqueles alunos que participaram em 2019 receberam a bolsa, que eles poderiam sim participar desse ano em função do que aconteceu, do que está acontecendo no mundo, né? É importante destacar que grande parte dos alunos, uma boa parte dos alunos que estavam em mobilidade, não só da UFOP, do mundo todo, regressaram ao seu país de origem, né? Ou não tiveram a experiência de mobilidade que se esperava, por conta de apenas aulas online, alguns trancados no alojamento. Então, assim, o Grupo Santander decidiu por não limitar a participação desses alunos. Então, quem participou em 2019 e foi contemplado pode sim participar em 2020, por conta do cenário que a gente está vivendo e por conta da decisão do Santander. Anderson, tem mais uma aqui, da Gabriela. O TCC é considerado uma matéria obrigatória? Quem está no último período, mas provavelmente não irá formar agora por conta da pandemia, mas não tem mais matérias obrigatórias além do TCC, pode se inscrever no edital? Então, nesse caso, não pode, porque se você só tem o TCC, você está apto a colar grau, você não tem mais disciplinas. O que seria exatamente esse apto a colar grau? Ter disciplinas para cursar no seu retorno ao UFOP. Então, o que significa isso? O aluno realiza essa mobilidade. É contemplado com a Bolsa do Santander, sim, mas também em função de um convênio que a UFOP possui com essas universidades de destino, né? Então, você tem que, de certa forma, trazer uma contribuição de volta à universidade, em função dessa oportunidade que você está tendo. Então, essa contribuição vai ser, além de participar do encontro de saberes,
é também compartilhar a experiência que você teve na mobilidade, em sala de aula, seja conversando com seus colegas de sala de aula, seja conversando com o pessoal que faz estágio com você, seja compartilhando uma experiência durante uma disciplina que está sendo ministrada por um professor. Então, o objetivo não é voltar da mobilidade, acabou, pronto, peguei meu diploma. O objetivo é que você retorne e contribua com a universidade, em função dessa oportunidade que você teve. Se só falta TCC, você não tem disciplinas para fazer na volta. Então, você não está apta a participar do edital. Perfeito? Vou dar continuidade, então. Então, terminei com essa questão dos requisitos básicos. Entro no próximo item, que é o item das vagas, que eu já acabei falando um pouquinho deles, né? Pessoal, o anexo 1 do nosso edital prevê uma lista de países e universidades de destino. Essa lista está organizada dessa forma lá, né? País, universidade e áreas abrangidas. Então, né, vai ter as universidades desses países que eu mencionei aqui, né? No nosso caso, nós temos convênios com Argentina, Chile, universidades, né? Da Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Peru, Portugal e Uruguai. Esses são os países que vão ter universidades participantes. Porto Rico, que também é do programa, nós não temos convênio ainda. Outros países não entram nessa seleção. A UFOP tem convênio com universidades da Alemanha, Áustria, mas essas não, África do Sul, mas essas não entram nesse edital de agora, né? E mais uma vez eu trouxe essa atenção, verificar se há exigência de proficiência mínima. Então, voltando aqui nesse anexo, então nós temos aqui, né, Argentina, Chile, nós temos Colômbia, e cada uma essa listagem apresenta, como eu disse, o país, a universidade com o site. Como eu disse, é muito importante que você faça uma pesquisa. Por que eu quero ir para essa universidade específica? O que tem a acrescentar, né, na minha formação, as disciplinas que eu vou cursar lá? Então, não é uma escolha, assim, aleatória. Você realmente tem que pensar sobre isso, né? Então, essa da Universidade da Colômbia, por exemplo, né, a Minuto de Dios, proficiência. Exige-se conhecimento em língua espanhola. Ele não especifica A1, A2, B1, B2. Então, é isso que é importante vocês verificarem aqui na questão do requisito mínimo, né? Antônio Narinho, exige-se conhecimento em língua espanhola. É necessário uma certificação de suficiência, né? Então, não fala necessariamente que tem que ser B1, que é essa classificação utilizada pelo quadro comum europeu, mas tem que apresentar um certificado. Então, atentem-se a isso, a quais que exigem, quais que não exigem. E, é claro, não se esqueçam do idioma no qual essas disciplinas vão ser ofertadas, né? Então, você tem que ter um domínio de espanhol, pelo menos aí intermediário, para que você, por exemplo, consiga cursar de forma satisfatória, né? Não se esqueçam que vocês vão redigir provas, né? Vão fazer provas naquele idioma. Então, não é só entender, né? Não é só conseguir compreender a pessoa falando com você. Você tem que realmente se comunicar de todas as formas, né? De forma oral para apresentar um seminário, de forma escrita para fazer uma prova. E como a Jaqueline mencionou anteriormente, quem vai para Portugal não se iluda com essa questão de que vou para Portugal, não preciso ter conhecimento de outros idiomas. Precisa sim. E tem muito tempo aí para vocês estudarem, né? Principalmente a questão do inglês em Portugal. Algumas universidades, né, como a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra, são universidades muito internacionalizadas. Então, muitos eventos que acontecem dentro da universidade acontecem em língua inglesa, por exemplo, né? Então, não caiam nessa de que vou para Portugal, não preciso ter outro conhecimento de outros idiomas. Estudem desde já e aproveitem esse momento de pandemia aí para fazer cursos online, tem muitos cursos gratuitos, né? Aproveitem aí para focar bastante no idioma. Bom, né, em relação ao quadro de vagas, eu tenho uma dica para dar para vocês aqui ainda. É um programa que nós temos na Caint que se chama Intercambista Amigo, né? Então, eu vou abrir aqui no nosso site. Se você entrar lá no nosso site, caint.fop.br, vir aqui em mobilidade e aqui embaixo em intercambista amigo, você vai encontrar uma lista de alunos da UFOP que realizaram mobilidade, né? Então, tem uma pequena descrição aqui e você entra, clica aqui e acessa um documento. Esse documento possui aqui a listagem de alunos da UFOP que realizaram mobilidade, para onde que eles, em qual período que eles foram, para qual país eles foram, o nome desse aluno e o e-mail de contato,
qual que é o curso que esse aluno faz ou fez, né? Pode ser que já tenha formado na UFOP, e para qual universidade especificamente essa pessoa foi. Então, vamos imaginar que eu quero ir lá para a Espanha, estou pensando em ir lá para a Universidade de Salamanca, na Espanha, né? Então, você pode entrar em contato com essas pessoas que estão aqui. São pessoas que se disponibilizaram a auxiliar, prestar informação para outros alunos que tenham dificuldade, que tenham, não dificuldade, mas que queiram saber um pouco mais, né? Porque muitas vezes, pessoal, vocês querem saber onde que eu vou morar em Salamanca, em Sevilha, né? Esse bairro é um bairro legal para eu morar? Qual que é o custo de vida nesse país? A gente tem muita informação online, dá para achar muita coisa online, mas também nada melhor do que conversar com alguém que realmente teve essa experiência, alguém que realmente esteve naquele país, naquela cidade, naquela universidade. Então, não deixe que quem está com dúvida ainda de para onde vai, né? Não sei se a Colômbia é um bom destino. Temos aqui vários alunos que foram para a Colômbia, que foram para a Espanha, por exemplo, né? Entre em contato com esse pessoal, tira dúvida, manda pergunta, né? O e-mail está aqui à disposição para vocês tirarem essas dúvidas. Então, não deixem de acessar lá o Intercambista Amigo para conversar com quem fez mobilidade já, alunos da UFOP. Bom, pessoal, vou entrar pro nosso item do nosso edital, que é o item 6, que fala das inscrições, né? As inscrições começaram no dia 22 de junho, vão até o dia 12 de julho, domingo, né? E, muito importante aqui embaixo, a CAINT não se responsabiliza por problemas técnicos que possam ocorrer. Não deixem para se inscrever às 23 horas do dia 22 de julho. Você pode ter um problema na sua internet, o site da CAINT pode dar ter algum tipo de problema, então não deixem para a última hora, se inscrevam com a maior antecedência possível, ok? Nós não nos responsabilizamos por problemas técnicos. Se chegar domingo, você não conseguiu fazer a inscrição, infelizmente, nós não vamos abrir novamente na segunda-feira para quem ainda não conseguiu. Então, o sistema está funcionando, né, ele já foi testado, a gente testa ele frequentemente, mas tentem fazer o quanto antes, como eu disse. Quais documentos eu preciso utilizar na minha inscrição? Bom, um dos documentos que você precisa colocar é um comprovante de pré-inscrição no programa de bolsas ibero-americanas, né? Você pode se inscrever pelo site, né? Ou também pelo aplicativo. Então, você tem que anexar algum comprovante no qual nós consigamos perceber que você já fez o cadastro lá no programa. Então, é um campo obrigatório, você vai ter que anexar um documento. Entrando uma questão importante, todos os documentos a serem anexados têm que estar em formato PDF. Não adianta você pegar esse comprovante em JPEG ou qualquer outro formato que seja e tentar anexar lá, vai dar uma mensagem de erro. Então, já convertam os comprovantes todos em PDF. Aí tem vários sites que vocês podem utilizar para poder fazer isso. Segundo documento obrigatório, histórico escolar simples. Retirem o histórico escolar lá do MinUFOP, retirem ele com autenticação digital, por favor, e coloquem lá o histórico atualizado de vocês. Digitalização da folha do passaporte. Bom, essa questão do passaporte, em função do momento que a gente está vivendo aí, né, de pandemia, nós mudamos um pouco o procedimento para esse edital. Até então, o passaporte sempre foi extremamente necessário no momento de inscrição, ou, né, o protocolo de entrega. Em função do momento em que a gente está vivendo, foi aberta uma exceção para que o aluno se inscreva sem passaporte, desde que ele consiga esse passaporte até essa data limite que está mostrando aqui, que é antes do dia 21 de agosto. Mas como está a situação da Polícia Federal? A Polícia Federal está fazendo passaporte? Não está? Como que eu vou conseguir? Nós entramos em contato com a Delegacia de Imigração em Minas Gerais, né? Nós encaminhamos um e-mail para eles e no dia 23 de junho nós recebemos esse retorno que vocês estão vendo aí, né? O agendamento já retornou em ambas as unidades, né? Para quem está aqui em Ouro Preto, Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, a Polícia Federal tem 2 pontos de atendimento, né? Tem no Uai, Praça 7 e no Shopping Anchieta, né? Então, as duas já retomaram os atendimentos, né? Basta agendar por meio desse site aqui e o prazo para entrega é de 20 dias úteis
caso você faça no UAI Praça 7, e de 7 dias úteis, caso você faça lá no Shopping Anchieta. Ou seja, é possível, é mais do que possível, conseguir esse documento aí até o dia 21 de agosto. Bom, por que a questão do passaporte é extremamente importante? Quando nós fazemos a nomeação de vocês, um dos documentos obrigatórios que a gente já tem que mandar é o passaporte. Não tem como nós mandarmos a cópia da carteira de identidade de vocês, um protocolo de que vai conseguir o passaporte, não. Nós temos que mandar o passaporte. O parceiro não vai aceitar a nomeação de vocês sem esse documento. E nós temos deadlines muito diferentes, né? Então, nós temos universidades que a gente tem que apresentar a documentação até dia 30 de agosto. Tem universidade que a gente tem que apresentar a documentação completa até 15 de setembro, 12 de setembro. Então, cada universidade tem uma data máxima para aceitar. Não dá para aguardar você ser selecionado, depois passar 15 dias, aí que eu vou agendar, lá em dezembro que eu vou conseguir meu passaporte. Não, você precisa conseguir ele por agora. Então, já observem isso. A gente sabe que o custo do passaporte é um custo elevado. Eu não lembro do preço agora, é 200 e talvez, não sei se você sabe, Jaque. Mais ou menos uns R$270. R$271 e alguns centavos. Mas ele vale por 10 anos, gente. Dividam esse valor por 10. A gente tem que pensar dessa forma. Mas também é possível conseguir o passaporte gratuitamente, né? É um procedimento que tem que ser feito junto à Polícia Federal. É uma solicitação. Isso. Então, pensem que esse passaporte é um documento que vai ser válido aí por 10 anos. E outra questão, pensem assim, num investimento na carreira de vocês, na formação de vocês, né? Muitas vezes a gente se depara com algumas oportunidades de bolsas, de cursos, né, que nós divulgamos, e o aluno já tem que ter o passaporte. O parceiro, o programa não vai aguardar o aluno tirar passaporte, receber passaporte. Então, tendo esse documento, você está aí você já está aliviado em relação a esse ponto para participar de várias oportunidades, mesmo que não seja a mobilidade, né? Ou seja, a mobilidade um pouco mais para frente, né, Jaque? Ótimo, Anderson. Isso, inclusive, fica de aviso, né, para os nossos alunos que estão chegando. A gente viu que alguns alunos, né, de 2020, que acabaram de chegar na universidade, também se inscreveram para a sessão de hoje, o que é ótimo, né? Então, assim, a questão da preparação, ainda não tenho 2 semestres cursados, mas tem outras coisas que já dá para fazer, né? Documentação, estudar idiomas, fazer atividades para aumentar o currículo. Então, o passaporte, né? Assim que for possível, né, gente? Evitem se deslocar, mas assim que for possível fazer o documento, não deixem de fazer, já coloquem no planejamento de vocês, né? No planejamento financeiro e de vida aí de vocês também. O Anderson, mas em relação ao passaporte na inscrição, como é que a gente vai fazer mesmo? Isso. Pessoal, estou compartilhando minha tela com vocês. Essa aqui é a nossa formulário de inscrição, né? caint.for.br/candidatura-alunos. Isso está lá no nosso edital. Nós registramos uma observação aqui no formulário, né? Esperamos que todos leiam aí na hora de fazer, né? Aquele aluno que ainda não tiver o passaporte, ou não tivesse protocolo de entrega do passaporte ainda, como nós mencionamos anteriormente, a gente vai permitir, né, a inscrição. Porém, quando vocês selecionarem aqui, né, edital 7, né, próximo, aí vem aqui o que vocês vão ter que preencher, né, nesse campo. Vocês vão ver que, nesse momento, o campo para preencher o passaporte está como obrigatório. Deixa eu descer mais um pouquinho, ele está com obrigatório. A gente está trabalhando no nosso sistema ainda para retirar essa questão dessa obrigatoriedade. Caso você vá fazer inscrição hoje ou amanhã e esse campo ainda esteja como obrigatório, coloque um documento qualquer. Coloque o seu histórico de novo, coloque o seu currículo, não importa, coloque algum outro tipo de documento aqui. Você não vai ser desclassificado por conta disso, ok? Porque a gente está mexendo ainda com o sistema, né? Então, a gente precisa de mais alguns dias ainda para conseguir finalizar isso. Em relação ao número do passaporte que é pedido lá em cima, número do passaporte, o número do protocolo, esse campo aqui, né? Ele não está como obrigatório. Então, ele já tirou você não vai ter que preencher o número aqui. Caso o sistema te peça um número de qualquer forma, você põe lá 0000, você não vai ser penalizado por conta disso.
Então, só lembrando, né, é uma exceção que nós estamos aí abrindo em função do momento pelo qual estamos passando. Normalmente, se o aluno não possui o passaporte, ele não pode participar, o passaporte ou o protocolo de entrega, ele não pode participar do nosso edital. Anderson, você poderia só repetir de novo, então, o que tem que fazer lá na inscrição, que não precisa colocar o passaporte? Acho que cortou um pedacinho, pode ser? Sim, claro. Bom, pessoal, então, onde eu tenho que preencher número do passaporte ou número do protocolo, o campo já está como não obrigatório. Então, não precisa preencher nada, ou põe aqui 0, 0, 0, 0, qualquer coisa, ok? Para quem ainda não tem. E no campo que agora está marcado como obrigatório aqui embaixo, olha, cópia do passaporte ou do protocolo de entrega do passaporte, PDF. Caso você ainda não tenha, anexe um documento qualquer. Anexa seu histórico aqui em cima e aqui embaixo, por exemplo. Anexa o seu currículo. Anexa algum outro documento em formato PDF. Você não vai ser desclassificado em função disso, ok? Por conta dessa exceção que nós estamos abrindo. Então, essa é uma dúvida aí que muita gente tem em relação à obrigatoriedade. Perfeito, pessoal? Bom. Obrigada, Anderson. Nada, Jaque. Vou dar seguimento aqui, então, pessoal. Então, né, comprovante de pré-inscrição, histórico escolar, o passaporte, da forma como eu expliquei agora, tudo em PDF, né? Além disso, currículo no formato da plataforma Lattes CNPq. Bom, nós não aceitamos outros tipos de currículo. Então, você tem que fazer o seu currículo, preencher o seu currículo lá na plataforma, você tem seu currículo Lattes, né? Se você ainda não tem o seu currículo Lattes, registre ele lá e faça o PDF desse documento ao final. Esse currículo vai ser utilizado por vocês em vários outros processos seletivos dos quais vocês vão participar dentro da universidade, né? Principalmente voltados à questão da área acadêmica, grupos de pesquisa, mestrado. Então, já se familiarizem com esse tipo de currículo, ok? Nós mencionamos aqui o currículo com comprovações das atividades. Bom, essa aqui é uma outra pergunta que costuma dar dúvidas, né? Antes dela, Anderson, eu queria só fazer uma observação. Pessoal, não deixem para fazer o currículo Lattes na última hora, porque esse currículo, ele é processado de um dia para o outro. Então, eu coloco meus dados lá hoje, mas ele vai estar disponível na plataforma para outras pessoas acessarem, para você mesmo imprimir só no outro dia, tá? Então, não deixem para fazer isso depois. Esse currículo, né, talvez quem já está fazendo iniciação científica, quem já tem alguma publicação, já tenha. Mas é um currículo que quem quiser seguir carreira acadêmica vai ter que ter, tá? Então, assim, é um que vai ficar aí para vocês. Vocês vão fazer uma vez, só se fizer o primeiro agora, e vai ficar, né? Já tivemos perguntas, inclusive, Anderson, aonde coloca os comprovantes? Tem algum outro jeito? Como é que faz para mandar os comprovantes com o currículo? Perfeito. Pessoal, bom, no nosso formulário de candidatura aqui, vocês vão ter um campo especificamente para colocar o currículo, apenas o currículo, né? Então, aqui, ó, currículo Lattes. Campo obrigatório em formato PDF, vocês vão vir aqui e vão anexar. E em relação à comprovação de todas as atividades que eu tenho, que eu já incluí lá no meu currículo Lattes, né? Você vai reunir todos esses documentos num arquivo PDF único. E os certificados você vai colocar nesse segundo campo. Então, eu já fui monitor na universidade, vou pegar esse certificado. Já fiz iniciação científica, já fiz estágio, já participei de cursos online. O que quer que vocês tenham de experiência que tenha contribuído para a formação de vocês e que tenha sido feito da sua matrícula na universidade para frente. Não adianta colocar comprovantes do ensino médio, ou quando eu fazia na minha primeira faculdade que eu fiz. Não, tem que ser cursos, monitorias, iniciação científica feitas durante o seu período na UFOP, desse momento para cá. A maior parte desses comprovantes vocês conseguem tirar lá no mini UFOP mesmo, né? Então, o de iniciação científica, acredito que esteja lá, né, Jaque? Sim, a gente até tem algumas perguntas sobre isso. Algumas já respondi, outras apareceram novas aqui, né? O pessoal da licenciatura que fazia estágio em escola, as escolas estão fechadas, né? O que eu respondi aqui, vou só repetir.
A gente pega uma declaração, então, com o seu orientador, né, e os documentos que comprovam que você fez o estágio. A gente vai explicar isso para a banca examinadora, né, a banca examinadora é formada por representantes da Comissão Permanente de Internacionalização, então a avaliação vai ser feita por essa banca, considerando também que a gente está num momento atípico, né, pessoal? Mas, assim, a gente já teve uma troca de informações aqui, por exemplo, certificados de empresas juniores, a PROEX está emitindo, então podem entrar em contato com a PROEX para isso também. Comprovante da monitoria provavelmente recorre para a reitoria de graduação. Alguns dos comprovantes têm no MinUFOP de vocês, tá, gente? Igual o Anderson falou da iniciação científica. Então, vocês podem verificar isso. E já fica a dica para vocês também, né, para participarem de outras seleções, por exemplo. Assim que vocês terminam uma atividade, já peçam esse certificado, né, pode ser que às vezes passe um tempo e fique difícil de conseguir o certificado depois, há tempo de se inscrever para um edital, então, já peçam, né, já tenham esse hábito de pedir os certificados também. Pessoal, na dúvida, eu não sei se esse certificado pode ser pontuado ou não, coloque. Se você está na dúvida, coloca o documento, tudo que vocês acham que possa ser avaliado. Vocês vão ver, eu vou falar sobre o barema de pontuação daqui a pouquinho, vou chegar nesse item também sobre o que vale, o que não vale, andamento, está em andamento ou não, né? Mas assim, se eu acho que pode ser pontuado, coloque. E aí, os membros da banca vão avaliar e vão atribuir uma pontuação para aqueles certificados. O que não precisa fazer, vamos imaginar, participação em eventos. Eu tenho 20 certificados de participação em eventos. Tem um limite. Então, se você já ultrapassou esse limite, não tem por que colocar mais documentos, né? Se você já ultrapassou o máximo de pontuação. Então, verifiquem aí quais aqueles documentos que vocês acreditam que vão ser, que possam ser pontuados. Na hora que eu chegar no barema de pontuação, a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre esse sistema. Sim, no mais, as perguntas que tem aqui, às vezes, vão ser bem específicas, né? O que vai ser considerado, o que não vai ser considerado. Enviem os certificados, né? Não adianta enviar, igual o Anderson falou, muito antes da graduação, né? Esses daí realmente não. Mas, considerando a nossa questão, né, do momento agora, das dificuldades relacionadas à pandemia, de obtenção dos documentos, provavelmente a banca vai ter um olhar baseado nisso também. Mas também não podemos garantir que tudo é considerado, tá, pessoal? A gente tem um barema de orientação, então pode ser assim, enviei muito mais coisa, não quer dizer que tudo aquilo ali vai ser considerado, por conta das questões pelos critérios de avaliação, tá certo? Isso. E o barema a gente tenta fazer de uma forma um pouco mais geral, justamente para que as pessoas possam colocar esses comprovantes, esses certificados, para não limitar demais também, né? Então, mas eu vou falar sobre o barema daqui a pouquinho. Bom, pessoal, dando continuidade aqui então, né? O currículo da plataforma Lattes e a comprovação. São dois campos distintos, né? Não se esqueçam, todos os documentos num arquivo único em PDF, como eu falei, em relação às comprovações. Bom, continuando, um item muito importante aqui, carta de motivação. Vocês vão perceber que a carta de motivação não tem barema, né? Nós não apresentamos um barema, a barema com o que você precisa ter exatamente, né? Então, essa aí é até um dos pontos importantes aí e uma das vantagens de quem participa das reuniões que a gente faz de sessões informativas, né? Sobre isso. Quais são itens importantes para se ter uma carta de motivação? Bom, é um documento seu. Não adianta ir para a internet copiar modelo, que os avaliadores já conhecem todos esses modelos da internet. É um documento seu. O avaliador tem que conseguir sentir a verdade naquele documento que você está escrevendo. O que é interessante para se ter uma carta de motivação? Primeiro, qual é o impacto que essa mobilidade pode ou vai gerar na sua vida acadêmica? O que você tem a ganhar academicamente falando com isso, né? Qual é o impacto que essa mobilidade pode trazer para a sua vida pessoal? O que isso vai trazer de positivo para a sua vida pessoal? O que essa mobilidade vai trazer de impacto na minha vida profissional? Como que isso vai me ajudar lá na frente no mercado de trabalho? O que eu vou ter a aprender com isso? Então, basicamente, o avaliador quer saber por que você é o melhor candidato. Outra questão muito importante, o que você vai trazer para a universidade? É uma oportunidade que você está tendo em função de você ser um aluno da UFOP. O que você vai trazer para a UFOP? O que a UFOP tem a ganhar
a partir do momento que você está lá representando a nossa instituição? O que o seu curso tem a ganhar, né? Como que você pode contribuir com a universidade, como que você pode contribuir de uma forma geral com a sociedade por meio dessa experiência? É isso que os avaliadores querem ler. Então, é uma coisa bem pessoal, como eu disse, né? E não tem modelo pronto. É você com a sua vida acadêmica, pessoal, profissional e o ambiente em que você vive, né? A universidade, a cidade de Ouro Preto, Mariana, João Monlevade, onde quer que seja, como que isso pode impactar esses locais e as pessoas que estão ao seu redor. Basicamente, é isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Jaque? Não, acho que contemplou bem. Viviane tinha perguntado, né, sobre isso, tem alguma dica sobre a carta de motivação, então creio que está aí muito bem respondido. Obrigada. Obrigado, Jaque. Bom, pessoal, continuando então, né, essa carta de motivação não tem barema específico, né, ele é um critério realmente um pouco mais, como posso falar, subjetivo, né? Mas deve contemplar todos esses pontos que eu falei, dei algumas dicas importantes aí para vocês. São coisas que os avaliadores gostam de ver, né? E o último item aqui dos documentos é o comprovante emitido pela praça, mostrando a qual categoria você pertence, A, B, C ou D. Como eu vou apresentar no barema daqui a pouquinho, a cada nível, cada um desses categorias em que você se encontra tem uma pontuação diferente. Então, esse é um documento que você vai ter que anexar também. Então, já deixa os documentos separados, todos em PDF. Pessoal, confiram os documentos antes de anexar, ok? Coloca o nome lá. Às vezes a gente faz o download, o documento fica com o nome esquisito. Na hora que eu vou lá anexar, anexo o documento errado. Não anexei o meu comprovante da praça. Você está eliminado, porque você não cumpriu com o requisito obrigatório. Então, confere o documento antes de anexar, coloca um nome nesse documento lá para você não ficar perdido, não anexar o mesmo documento mais de uma vez e deixar de anexar um obrigatório, ok? Bom, então, esses são a parte aí de documentação necessária para inscrição. Vou entrar no ponto agora, que é um ponto da seleção. Quais são os critérios que vão ser utilizados nessa seleção e como vai ser feita a atribuição de pontos? Bom, o nosso processo seletivo vai ser composto de duas etapas, né? Uma primeira etapa em que considera o coeficiente de rendimento dos alunos. Por quê? Nós temos muitos inscritos nesse edital, né? E infelizmente, nesse tipo de edital. Infelizmente, o número de vagas é limitado. São apenas 2 vagas para esse ano. Não dá para avaliar a documentação de todos os candidatos que se inscrevem. Então, nós temos que criar aí um filtro para saber quais são aqueles que vão para a segunda etapa. Hoje, aqueles que são selecionados para a segunda etapa são aqueles que ficam melhor classificados. No caso desse edital, serão os 8 primeiros classificados, utilizando-se essa fórmula que está sendo apresentada para vocês aí, que também está no edital. Eu quero saber qual que é a minha nota. Você vai pegar o seu coeficiente está disponível no seu histórico, é claro, né? E esses outros 2 dados aqui, você consegue no anexo 1. Coeficiente médio do curso, então você vai fazer uma subtração aqui, né? Coeficiente do aluno menos coeficiente médio do curso dividido pelo desvio padrão. Então, se eu abrir aqui o nosso edital, deixa eu abrir aqui. Se eu abrir aqui o nosso edital, então, nós vamos poder... deixa eu abrir. Aqui, perfeito, desculpa. Se a gente entrar aqui no nosso anexo, vocês vão perceber que nós temos aqui aqueles dados que vocês vão precisar para colocar nessa fórmula, né? Então, aqui estão os dados... Deixa eu abaixar um pouquinho. Perfeito. Então, o seu curso está identificado aqui, né? O que vai ser utilizado para aquele cálculo é a média do curso, que está nessa coluna aqui, escrito média, e o desvio padrão, que é esse documento aqui. Essa tabela foi retirada do sistema da Prograde, né, na sexta-feira anterior à divulgação do edital, e tem os dados atualizados até aquela data, né? Se eu não me engano, foi dia 22, se eu não me engano, ok? Então, são esses dados aqui. Como que minha nota é calculada por meio disso aqui, Anderson? Bom, quanto maior for a sua nota em relação ao coeficiente do seu curso, melhor. Então, a média do meu curso é 6,2.
Meu coeficiente é 7,5. Ou seja, certamente você vai ter uma nota alta nesse critério, porque você está muito acima, bem acima da média do curso. A média do meu curso é 7,4, o meu coeficiente é 7,5. Certamente a sua nota ali não vai ser tão alta, porque você está próximo da média do curso. Um dos objetivos nossos, né, e que os parceiros esperam é que a gente realmente envie alunos de excelência, né? Então a gente tem a oportunidade, infelizmente, são poucas oportunidades que a gente tem que selecionar os melhores alunos nesse sentido. Então, é assim que esse cálculo vai ser feito e vai ser utilizado um peso lá. Os 8 melhores vão ser classificados. Mas, Anderson, e o meu curso? O meu curso tem um coeficiente muito alto, a média do meu curso é 9,1 e eu tenho 9,3. E aí, minha nota, quando eu jogo nessa fórmula, fica muito pequena. Sim, porque é um coeficiente alto. Para esse caso, alunos que já têm coeficiente, eu estou com isso aqui na apresentação, deixa eu pegar aqui, alunos que têm esse coeficiente já alto e o curso também já tem um coeficiente alto, né? Ou seja, quem já tem entre 9,1 e 10, 9,1 e 10, já está automaticamente classificado para essa segunda fase, caso não esteja nas 8 primeiras colocações. Então, não se preocupe se o seu curso tem um coeficiente muito alto, né? Eu tenho 9,5 de média e não vou poder participar? Vai sim. Então, é assim que esse cálculo funciona, de modo a pegar os melhores candidatos dentro daquele curso. Então, não utilizar unicamente o coeficiente, que a gente sabe que é muito diverso aí e não reflete a realidade dentro dos vários cursos, das várias áreas que nós possuímos. Em relação a essa parte do coeficiente, tem alguma dúvida que não tenha sido respondida? Tudo tranquilo, né? Não, a explicação que você deu sobre a fórmula já ficou claro aqui. Mas se alguém ainda tiver, né, só colocar aí no chat. Perfeito, pessoal. Então, é uma fórmula aí que a gente tem utilizado e tem dado muito certo essa avaliação, porque observa, né, as diferenças que tem entre os cursos. Bom, pessoal, então, primeira etapa vai ser a análise do coeficiente de rendimento acumulado, né, por meio dessa fórmula aqui. Vamos chegar nessa nota final. 8 classificados para a segunda fase. Na segunda fase, né, a segunda etapa da seleção vai ser realizada pela comissão julgadora, composta por professores da universidade que são membros da CPInter, Comissão Permanente de Internacionalização, e eles vão analisar esses 4 tópicos aqui, né? Vão analisar o currículo de vocês, esse currículo, né, por meio das comprovações. Então, pessoal, é importante, não adianta só escrever no Lattes que eu tenho isso, que eu fui monitor da disciplina X na UFOP. Não, essa comprovação tem que estar lá. Mencionar que possui aquilo sem comprovar, não adianta. A análise vai ser feita principalmente com base nos comprovantes apresentados. E tem um peso muito alto, né? Metade da nota de quem for para a segunda etapa está aqui no currículo. Então, realmente, o objetivo é selecionar aquele aluno que possui um currículo diverso, que possui um currículo bem distribuído, né? Então, como que vai ser essa pontuação máxima de 50, né? Dentro desse peso 5 aí, né? Como vocês estão observando aqui, o que vai ser avaliado? Monitoria, então, máximo de 2 monitorias, 2 disciplinas que você tenha sido monitor, né, por um semestre aí. Projeto de extensão, no máximo 2 participações em processo de extensão. Iniciação científica, no máximo aí 2 iniciações científicas. Proativa, publicações, para quem realizou publicação aí, algum tipo de publicação de livro, alguma coisa nesse sentido. Estágio, para quem já teve uma experiência de estágio comprovada, né, com esse contrato de estágio aí, você pode apresentar até 2 comprovações de estágio. Participação em eventos, esse participação entende-se como ouvinte, né? Fui ouvinte no evento e tenho o certificado. Então, você pode ter aí, você pode anexar até 5 comprovantes de participação em eventos. Pessoal, lembrando, eventos diferentes, né? Tem alguns eventos aí que colocam encontro nacional de não sei o quê. Cada palestra é um certificado. Não, né? Os eventos têm que ser eventos diferentes, momentos diferentes, né? Apresentação em eventos,
caso você tenha feito a apresentação de algum tipo de trabalho, né, principalmente na forma oral aí, porque o certificado de apresentador é diferente do certificado de participação. Você pode colocar até 5 e outros. O que entra em outros? Que é uma pergunta que a gente geralmente tem também. Tudo que possa ter contribuído para a sua formação acadêmica e para o seu currículo e não tenha sido citado anteriormente. Então, algo que tenha relevância acadêmica ou relevância profissional. Por exemplo, o que vai entrar? Participação em empresa júnior. Vai entrar aí em outros. Fiz um curso online, curso de... o pessoal faz muitos cursos aí de programas de computador, né? Adobe, não sei o quê. Entra aqui em outros. Fiz um curso de idiomas, além daquele que eu já coloquei o certificado, né? Eu coloquei meu certificado de inglês, mas eu também fiz aula de espanhol. Coloca esse certificado aí. Então, qualquer coisa que tenha sido importante aí na sua formação acadêmica, possa ter relevância para o seu currículo e não tenha sido contemplado nos itens anteriores. Na dúvida, coloque. Se tem dúvida se aquilo pode ser avaliado ou não, coloque. Bom, então, em relação ao currículo, é isso que vai ser avaliado. Então, pessoal, às vezes alguém que está assistindo a apresentação agora, está se preparando já para uma futura participação, já observe isso aqui. O objetivo é selecionar um aluno que tem um currículo diversificado. Então, um aluno que fez mais coisas diferentes dentro da universidade. Então, aproveitem esse momento de vocês na universidade e não fiquem só em um tipo de atividade. Participem de projetos de extensão, fiquem um ano na extensão, deem monitoria, participem de iniciação científica, façam estágio, né? Participem de todos os eventos que estiverem à disposição. Então, tenham um currículo diversificado. Isso vai ser importante para vocês, não só na nossa seleção agora, ou futuramente, quando vocês forem participar, né? Bem como futuramente para um mestrado, uma oportunidade profissional, né? Então, tenham um currículo diversificado. Aproveitem essa oportunidade. Bom, o segundo item que vai ser avaliado, né? O primeiro... Bom, então tem umas perguntas aqui. Monitoria em evento é considerada? Entra em outros. Sim, Eu falei aqui também, né, no geral, algumas questões são muito específicas, viu, pessoal? E aí a gente vai deixar para a comissão avaliar. Então, assim, a gente não vai fazer pré-avaliação de currículo agora não, tá? Então, só reforçando, né, tendo dúvidas, anexe os comprovantes que você tem de atividades durante a sua graduação, tá certo? Alunos inscritos em programas de iniciação científica em andamento, como bolsistas, podem sair em mobilidade? O Isaías está perguntando. Bom, você vai ter que ver, né, geralmente é por um... Pode estar em mobilidade, mas provavelmente você vai ter que encerrar sua iniciação científica, tá, Estevam? Existem alguns casos que é possível ter concomitante, mas a maioria deles, a princípio, não é possível. Por conta, né, das questões em relação a registros em outros sistemas que são alheios aos sistemas da universidade. E atividades presenciais que acabam acontecendo também, né? E você... Sim. Outra pergunta aqui em relação aos coeficientes, alguns cálculos têm números que podem ser negativos, né, Anderson? Mas nós não vamos considerar números negativos, tá, pessoal? Se der negativo, vai ser considerado zero. Tá? E vai dar número negativo, pessoal, quando você estiver abaixo da média do seu curso. A média do meu curso é 8,2, meu coeficiente é 8. Eu estou abaixo da média do meu curso, então vai ser considerado o zero. Em relação a manter a bolsa da praxe, né, é possível desde que a praxe faça uma avaliação, né, Anderson? Isso, existe um procedimento próprio lá na praxe, né, depois vocês podem entrar em contato com a praxe para já verificar isso, tem um procedimento próprio que é realizado pela praxe para poder verificar a possibilidade de manutenção desse auxílio. Jéssica, se a avaliação pode ser remota ou não, aí é com a praxe mesmo que vai ter que ser verificado, né? Eu imagino que sim, porque eles também estão trabalhando remotamente, tá? Essa avaliação, se a pessoa fica com a bolsa ou não fica com a bolsa, ela é estritamente da praxe. A CAINT não tem gestão sobre isso, né? Porque isso é uma competência da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, tá, pessoal? Então, a avaliação é feita no conjunto. E a gente vai emitir
um documento dizendo que sim, né? O aluno foi selecionado, vai receber uma bolsa de tanto para ir para tal universidade, e aí essa avaliação é feita pela praça, tá? Perfeito. Bom, acho que a princípio a gente cobriu aqui as dúvidas, Anderson. Perfeito. Bom, dando continuidade então, pessoal, né? Primeiro, o item a ser avaliado, currículo, peso 5, né? 5, 50 em 100, né? Se você pode utilizar esse peso em 10 ou em 100, né? A carta de motivação, como eu já falei anteriormente, tem um peso 2, vale 25% da nota final. Já falei os pontos interessantes para vocês abordarem nessa carta. Comprovação de conhecimento de idioma estrangeiro. Tem peso 2. 20% da sua nota é aqui. Bom, quais são os tipos de comprovantes que são avaliados, né? Tá lá no anexo 3 do nosso edital. Bom, lembrando, né, pessoal, uma coisa é a comprovação dentro do mínimo que a universidade exige. Aqui já é uma outra parte, aqui é a pontuação do seu comprovante. Vamos imaginar, por exemplo, que eu vou para Portugal e não tenho comprovante de idiomas. Nesse quesito aqui, idioma estrangeiro, você vai estar zerado. Mas você não vai ser desclassificado, porque o de Portugal, por exemplo, não exige, né? Mas aqui na parte de pontuação, você vai ter uma nota 0 se você não tiver comprovantes. Qual que é a escala da pontuação aqui, né? A pontuação 20, né? O total, para quem apresentar um comprovante de conhecimento de espanhol ou, no caso de Portugal, inglês, de nível avançado ou intermediário. Então, pessoal, uma coisa muito importante nesses comprovantes. Eu posso colocar um comprovante de escola de idiomas ou tem que ser o TOEFL? Não precisa ser um TOEFL, por exemplo, para inglês. Pode ser um comprovante de escola de idiomas, sim. Mas tem que ser possível identificar se aquilo ali é nível básico, se é nível intermediário, se é nível avançado. As escolas de idioma, normalmente as coleções com as quais eles trabalham têm nomes. Os nomes que são da escola, né? FISC, CCAA, Number One... Qualquer escola vai ter seus nomes próprios dos cursos, né? Se chega um comprovante com aquele nome ali, não sei o que, high, a comissão não tem como avaliar se aquilo ali se é básico, se é intermediário ou se é avançado. Então, é importante que seja possível essa identificação, porque se não for possível, vai ser nivelado por baixo, ok? Vai ser levado para baixo. Anderson, Matheus está perguntando se comprovante de conhecimento de idioma estrangeiro de escola online pode ser aceito. Inicialmente, ele entraria comprovação de conhecimento de nível... Inicialmente, não... É difícil responder isso exatamente agora, porque precisaria ver o certificado, né? Mas caso ele tenha, seja válido e tenha o nível, é possível. Mas como eu falei antes, a gente não vai fazer avaliação de currículo agora, de documentação agora, né? É difícil dar uma resposta agora, sendo que depois que vai ser feita a avaliação, pode ser que seja outra coisa, tá? Então, assim, anexem o comprovante, mas não podemos dar todos os detalhes agora, assim, com certeza. Isso. Mas aí esses comprovantes vão ser avaliados com base no anexo, no que consta no anexo 3, né? Então, se você possui conhecimento de... Então, é espanhol ou inglês para Portugal. Nível avançado intermediário, 20, que é o total dentro dessa categoria. Né? De nível básico de espanhol ou básico de inglês para quem vai para Portugal, 15. Conhecimento de inglês para Portugal, outro idioma, né? Aqui já seria um outro idioma, né? Eu vou para a Espanha, eu quero ir para a Espanha e apresento um comprovante de inglês. Eu vou cair aqui, no 10 pontos se ele for avançado ou intermediário, ou 5 pontos se ele for nível básico. Eu vou para Portugal e tenho um comprovante de francês. Ele vai cair aqui, um comprovante de outro idioma para Portugal. Se esse meu comprovante de francês for básico, for intermediário ou avançado, 10. Se o meu comprovante de francês, para quem vai para Portugal, for básico, 5. Então, você tem que enquadrar o seu comprovante aqui dentro. Lembrando que para Portugal, a referência é inglês. Fora o inglês, outros idiomas, né? E para a Espanha, Colômbia, México, Uruguai, Argentina, a referência é espanhol para as pontuações maiores. Não tem o espanhol, mas tem o inglês.
Aí a pontuação do inglês vai entrar aqui embaixo. Não tenho comprovante nenhum, o meu comprovante é inválido, 0. Então, esses são os critérios de avaliação para o comprovante de idioma estrangeiro. Bom, então temos a análise do currículo, carta de motivação, conhecimento de idioma estrangeiro e com peso 1 vai ser a classificação socioeconômica, que também está lá no anexo 3, né? Então, quem for da categoria A, que é a categoria mais vulnerável, 10 pontos, né? Ou 10% da nota total. Categoria B, 7,5. Categoria C, 5. Categoria D, 2,5. Quem não está em nenhuma delas, nem sequer pode participar do edital, porque é necessária a comprovação desse cadastro ativo na praça. Então, é isso que vai ser avaliado e vai formar uma nota final sua, né? Chegando aqui mais ao final do edital, desclassificado. Vai ser desclassificado o aluno que não atender ao disposto do item 4. O que o item 4 fala? Requisitos básicos para inscrição e percepção do benefício. Já falamos sobre alguns desses requisitos aqui hoje, lá no item 4. Aquele que não apresentar a documentação completa, então, a universidade exige comprovante de proficiência e eu não apresentei comprovante de proficiência. Estou desclassificado. E não respeitar os prazos. Então, cada etapa do nosso edital tem um prazo específico. Prazo para inscrição, prazo para recurso. Então, se eu perdi o prazo, infelizmente, seu pedido não vai ser levado em consideração, ok? Então, são os critérios aí básicos de desclassificação. Bom, item 9, que fala do nosso recurso, né, ou do nosso pedido de reconsideração. Assim que o resultado final for divulgado, o resultado preliminar for divulgado, o aluno vai ter um prazo para entrar com o pedido de reconsideração, né? Esse pedido de reconsideração deve ser preenchido conforme o anexo 4, que está lá no edital, que é um documento bem simples. Você vai pôr algumas informações pessoais e vai registrar você está recorrendo de quê e com base em quê. Por que você acha que a nota que foi atribuída para você não está correta, não está adequada? E você vai apresentar a sua justificativa. Essa justificativa, esse pedido, vai ser avaliado pela CAIND, em apoio aí, ouvindo aí a comissão julgadora, e vai ser deferido ou não. Então, pessoal, mesmo quem estiver aí no resultado preliminar, estou lá em primeiro ou segundo colocado, parabéns, mas calma, que a gente ainda tem os pedidos aí de reconsideração. Então, apenas a gente só vai ter os nomes realmente no resultado final. Eu esqueci de colocar um comprovante de monitoria meu. Eu posso colocar um novo comprovante no meu recurso? Não. Se você esqueceu de colocar na hora da inscrição, você não pode anexar novos documentos para atribuição de notas, né? Então, eu esqueci de colocar e quero colocar agora. Isso não é recurso, você já perdeu. Então, o recurso você vai entrar com a justificativa, algo que você entendeu que não foi avaliado da maneira correta. Eu apresentei um certificado de iniciação científica, o meu certificado não foi avaliado. Então, algo nesse sentido. Né? Isso aí é uma fase posterior que está previsto no nosso cronograma. Ele está um pouco pequeno aí, mas acredito que pelo edital todo mundo consegue acompanhar, né? Anderson, Larissa fez uma pergunta aqui. A pontuação do comprovante de proficiência é cumulativa? Cumulativa com o quê? Imagino que você enviar mais de um idioma, né? Então, na verdade, assim, vai ser uma nota nós vamos utilizar a pontuação com aquele que tiver a maior pontuação. Eu coloquei um certificado de inglês avançado e espanhol básico. A comissão vai utilizar o que tiver a maior pontuação. Não é cumulativo. A nota máxima que você pode obter na proficiência é 20% da nota final. Então, aquilo ali, o máximo é peso 2. Não tem como passar disso. Mas é claro que vamos utilizar aquele que tiver o maior peso. Sim. E, por favor, pessoal, idioma nunca é demais. Estudem sempre o máximo que vocês puderem, tá bom? Perfeito. Bom, então, em relação ao pedido, ao nosso cronograma está aqui, né? Atentem-se ao cronograma, imprimam a página do cronograma aí, né? Deixem separado. O resultado preliminar vai ser divulgado no dia 15 de julho, né? O pedido para recebimento dos recursos, né? Pedidos de consideração, 16 e 17 de julho. A análise vai ser feita no dia 20, que é na segunda-feira da semana seguinte, e o resultado final no dia 21 de julho. E quem
quem for contemplado aí nessas 2 vagas, já vai ter um compromisso agendado para o dia 3 de agosto, que é a nossa reunião de orientação. Então, atentem-se aí ao cronograma, lembrando que tudo pode mudar, pessoal. A viagem está prevista para acontecer aí no primeiro semestre de 2021, mas como a Jaqueline mencionou no início da apresentação, dependemos aí do que vai acontecer no Brasil e no mundo nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Então, é uma expectativa. Se vai ser daquela forma exata, a gente ainda não consegue. Até vi uma pergunta aí do Estevam agora. O resultado preliminar é o resultado já com avaliação, né? Com avaliação do currículo, da carta de motivação, já é esse resultado. O preliminar já é depois que a banca avaliadora já tiver feito essa avaliação toda. Perfeito? Bom, continuando aqui, depois do nosso cronograma, as disposições finais do nosso edital, né? O item 11.3, a CAINTE encaminhará as candidaturas dos estudantes para a formação do vínculo com a universidade no exterior. Importante lembrar, pessoal, isso aqui a gente fala melhor disso na reunião de orientação, mas é importante sempre falar, a palavra final é sempre da universidade parceira. Eu fui selecionado, fiquei em segundo lugar, estou me candidatando para ir para a universidade do Algarve, do Minho, não sei, um exemplo qualquer aí, Universidade de la República do Uruguai. A palavra final é sempre da universidade. Então, por isso que nós fazemos a reunião de orientação, para que vocês encaminhem a documentação mais completa possível, dentro do prazo, mas a palavra final e emissão de carta de aceite é da universidade de destino, né? Mas não se preocupem que vocês vão ter mais orientações em relação a isso, os selecionados. E o item 11.7, que é um item novo que a gente colocou no edital, né? Considerando o momento atípico ocasionado pela pandemia de Covid-19 e as incertezas acerca do cenário brasileiro e mundial nos próximos meses, as regras do presente edital estão sujeitas a alterações. Bom, então esse aí foi um apanhado, eu falo bem rápido, espero que vocês tenham conseguido me acompanhar aí, também para não prender vocês muito tempo aqui, né? Mas foi um apanhado geral do nosso edital, o que não isenta vocês de lerem o edital da primeira à última página, pessoal. Lê edital, isso aí vai fazer parte da vida de vocês aí, para quem for seguir carreira acadêmica, ou até quem for fazer concurso público, o edital, as regras do jogo estão no edital. Até para você fazer um recurso, você vai recorrer com base no que está no edital, né? Então, leiam o edital, por favor. Anderson, foi ótima a apresentação. Muito obrigada. Acho que foi bem esclarecedora. Viviane está aqui falando, são muitas dúvidas, gente, mas vocês apresentaram maravilhosamente. Obrigada, Viviane. Para nós é ótimo que vocês tenham dúvidas, porque isso faz com que a gente melhore o nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente acha que as coisas estão claras, mas conversando com vocês é que a gente vai saber como que a gente pode ajudar. E a ideia da gente é essa, é ajudar, fazer com que as coisas fiquem mais claras, né, e que a gente consiga dar a maior número de informações possível. Jéssica está perguntando aqui, quantas universidades que ofertam o mesmo curso em vários campi? Essa é para depois ser selecionado, né, Anderson? Como é que é? Normalmente, no formulário de candidatura, quando é esse o caso, né, você geralmente escolhe, você tem que falar de qual curso e para qual campi que você está indo, né? Então, isso aí geralmente é no momento de candidatura, no momento de preencher o formulário da universidade estrangeira. Mas não se preocupa não, que a gente tem mais informação sobre isso para você na reunião de orientação. Essa é uma outra fase. Pessoal, eu queria ainda deixar mais um recado, né? Esse ano, o Santander está oferecendo ainda um curso de preparação para mobilidade. Eu creio que vocês viram, não sei se vocês já viram isso, porque quando vocês fazem a inscrição de vocês lá no Santander, você pode escolher se você quer fazer o curso ou não. Esse ano, eles vão dar uma bolsa a mais para a instituição, dependendo do rendimento do aluno nesse curso. Então, é mais uma oportunidade também, tá? De fazer esse curso, né? Fazer ele bem. Acho que tem algumas orientações sobre como fazer, ele é todo online. Então, também é mais uma oportunidade aí, tanto, né, em relação a conhecimento, porque preparação para a mobilidade é importantíssima, né? A gente vai dar para vocês várias instruções, mas, assim, todas as informações também são válidas, e também em relação à bolsa, né? É mais uma oportunidade.
Ainda queria comentar, a gente recebeu uma pergunta, esqueci o nome, se me desculpem, me perguntaram sobre novas possibilidades de bolsa, né? Em relação ao Santander especificamente, como o Anderson falou lá no início, a gente não tem garantia de qual programa que a gente vai participar no próximo ano, se os programas vão continuar. Eles têm acontecido já há vários anos, né? No mínimo aí há 6, 7 anos, pelo menos, ininterruptamente, cada ano a UFOP participa de alguma ação do Santander. Então, assim, eu peço que vocês fiquem atentos, né, ao nosso site, Facebook, Instagram, site da UFOP, para a gente saber sobre outras oportunidades também que a gente possa oferecer. E, além disso, ficar atento às outras oportunidades também de fora, né? Existem outras fundações que têm outras oportunidades também, fundações estrangeiras, né, como da Espanha, dos Estados Unidos, da própria União Europeia. Então, assim, é importante vocês ficarem atentos também às questões externas. A gente tenta divulgar ao máximo, né, nas nossas redes, não só as oportunidades que chegam especificamente para o UFOP, mas outras também. Então, fiquem atentos, né? A gente tem trabalhado aí para fazer essa divulgação o máximo possível para essa informação chegar para vocês. Então, uma observação, só complementando um pouquinho também, eu geralmente, quando a gente faz a apresentação para calouros, tudo mais, eu sempre falo da questão da importância do estudo de idiomas, né? O inglês acho que não precisa nem comentar, né? Já é quase que obrigatório, e do espanhol também. E mais importante, tenha os certificados disso, eu fiz um curso online que tenha o certificado disso. Muitas vezes, muitas oportunidades aparecem aí que você precisa comprovar o seu domínio do espanhol. Então, muitas vezes a pessoa, eu queria ir para Portugal, Espanha, mas é muito mais caro, a cotação em euro. Sim, mas a gente tem universidades excelentes aqui do lado, Uruguai, Colômbia, Argentina, México. São países que têm um custo de vida menor do que Portugal, Espanha, Alemanha, né? E que você possivelmente conseguiria realizar uma mobilidade nesses países, né? E às vezes nós participamos de alguns programas específicos também com Colômbia, com México. Então fiquem atentos aí à página da CAINT, né? Acho que a Letícia já postou para vocês aí. Sigam a gente lá no Instagram, acompanhem nosso site, acompanhem aquele boletim que o UFOP manda no e-mail de vocês. A maior parte das nossas ações são divulgadas por meio daquele boletim também, né? Nossa página no Facebook, não deixem de acompanhar. Sim. A Anne aqui tem uma dúvida. Entrei em contato com a seção de ensino do CHS, me informaram que basta apresentar o histórico como comprovante de realização dos estágios. Essa informação confere com a comprovação que exigem? Os estágios foram concluídos com aproveitamento de estudo. Então, a gente precisa do documento que você utilizou para o aproveitamento de estudo, né? Para saber onde que você fez o estágio, qual foi essa carga horária, porque no histórico vai contar lá só, né, aproveitamento de estudo, mas onde foi feito esse estágio? Porque esse aproveitamento pode ter sido feito em outra universidade, assim, né? Qual escola, período, alguma comprovação um pouco melhor sobre quando foi isso, até para ver se foi durante seu período na UFOP. Sim. Bom, pessoal, eu acho que agora a gente tem mais o que de dúvidas aqui. Uma que tem 2 monitorias e uma tutoria, né? Então, coloca a tutoria em outros, isso. A tutoria. Mas, enfim, se vocês souberem de mais pessoas, né, que puderem estar interessados no edital, por favor, né, encaminhem também. A apresentação vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. E podem acompanhar lá de novo, caso tenha alguma dúvida, né, volta lá e vejam de novo. O que a gente puder esclarecer, a gente vai esclarecer também por e-mail. Dúvidas muito específicas em relação, meu currículo está assim, 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 nós vamos fazer isso agora, tá, pessoal? Mas a gente espera que tenha ficado aí com menos dúvidas possível e que agora a gente aguarda as candidaturas de vocês, tá certo? Seguimos à disposição. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada. Cuidem-se, por favor, né? Cuidem-se, cuidem das famílias de vocês, cuidem para que a gente possa vencer esse momento aí da melhor forma possível e para que em breve a gente esteja mais perto. Um abraço, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Sim.